Salve, salve devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva. Só não esquece, tá, meu irmão, de ativar o sininho de notificação. Eu quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dela, da Betano, a casa mais confiável do Brasil. O link está na descrição. E detalhe importante, aqui você tem 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. É fácil, simples e seguro. É a primeira casa regularizada do Brasil, tá? E a minha pezinha Betano de hoje, de dica para você, vai nos dois jogos de segunda-feira de hoje, Cuiabá versus Corinthians e Vasco versus Bahia. Empate nos dois. Para você ter uma ideia, se você pôr empate nos dois e colocar vintão, você pode levar até 204,60. É diversão garantida. É aqui na Betano. Só para maior de 18 anos e sempre brinque com moderação. Frutos de Goiás. Venceu o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. É uma ótima oportunidade de você empreender. O link está na descrição e detalhe importante, tá? Na Frutos de Goiás você parcela a compra da loja. É isso mesmo que você escutou. A compra da loja será parcelada. Entre em contato agora mesmo e não perca essa oportunidade. Vem comigo e vem de Frutos de Goiás. Aqui você vai ganhar independência financeira. Agora, se você tá precisando aí, meu amigo, de um empréstimo consignado, fazer um financiamento de carro, casa, moto, apartamento ou mesmo um consórcio, a oportunidade chegou. A Valorize valoriza você e o seu dinheiro. Entra em contato com a gente, nós vamos te prestar o melhor serviço. E detalhe, tá? O nosso financiamento é com a melhor taxa do mercado. Duvida? Nos procure que você vai ver. Vem comigo e vem de Valorize. Gol Case, capinhas, garrafas, copos térmicos personalizados são na Gol Case. E a nossa Black Friday tá aí e os produtos todos da Gol Case estão com desconto. E você utilizando o meu cupom GOALVINEGRO, o desconto é melhor ainda. Compre suas capinhas, suas garrafas e suas cases. E assim, meu amigo, você vai ficar com produtos de primeira. Bora falar de Galo, é sempre um prazer inenarrável conversar com vocês. E vamos começar essa segunda-feira falando do Milito e de como ele jogará contra o River, né? O Milito tem uma partida muito importante contra a equipe do River Plate, né? E foi questionado o Milito, né? E o Galhardo também, vou pôr os dois pra falar aqui. E olha o que ele disse de como que ele tem que jogar pra vencer o River Plate. Bora lá. Projetando o jogo de terça-feira contra o River, você já tem o time assim na sua cabeça, a estratégia, e o Atlético ele tende a ser mais cauteloso nesse jogo, ou o torcedor do Atlético pode esperar que o Atlético também vai propor o jogo diante do River no Monumental? Bueno, pensaremos cómo planear el próximo partido, que es un juego muy importante. Pero sin duda que nosotros tenemos una manera de jugar y no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, ser valientes, jugar con mucha personalidad. Son todos aspectos que los jugadores lo saben, yo lo sé porque he jugado muchas veces versus River en cancha de River, y lo más recomendable no es defender y meterse solo atrás. Tenemos que ir y ser nosotros, intentar jugar como habitualmente el equipo lo hace y a ver si podemos de esa forma dominar el juego. Vamos con esa intención. Ahora el rival es buen rival, su gente se hace sentir cuando él y yo van ahí, su entrenador lo va a convencer de que la remontada es posible. Todo eso yo sé que va a pasar, por eso falo de que no tenemos que jugar un juego perfecto una vez más para poder cumprir el sueño de estar en la final. Milito. Cara, vamos lá. O Atlético ele tem que fazer um jogo inteligente pra mim. Eu vou explicar aqui como o Atlético, na minha opinião, deve jogar. O Atlético deve jogar exatamente como jogou aqui. No seguinte sentido, raça, marcação próxima, mas não marcação abrupta, aquela marcação lá no campo do adversário, não. O River marcou a gente assim. O que o River fez? O River fez uma linha de 5, colocando 3 zagueiros mais os 2 laterais, mas eles encostavam os 3 caras dele lá nos nossos 3 caras de defesa. Então eles marcavam muito abruptamente. A gente tem que fazer a marcação inteligente, igual a gente fez, muito forte, só que transacionando a bola, cara, tocando a bola igual o Atlético vem fazendo. O Atlético
entrava em alguns momentos no chutão pro Daverson ganhar de cabeça, sim, ele ganhava em muitos lances, mas o Atlético, quando tinha a bola e estava buscando espaço, ele ia tocando a bola. Veja o segundo gol do Atlético contra o River, entra lá na TV Galo e vê assim, melhores momentos, e veja o segundo gol que você vai ver, o Galo pega, o Everson sai de cabeça, volta, a bola vem, ela volta, até que se encontra o espaço e faz o gol. O Milito busca muito isso, sem desespero, com a bola no pé, né, e vem funcionando. Então eu acho que esse é o estilo de jogo real mesmo que o Milito tem que manter, tá? Eu acho que não há necessidade alguma do Milito fazer um jogo diferente desse, até porque quando você para raciocinar, quando você para pensar o que tem que ser feito, o Milito cumpre o papel dele tático. O que é o Milito em campo? O Milito em campo é o seguinte, ele escolhe o esquema, coloca o time no ponto certo, coloca o time para fazer a transação, transacionar a bola da maneira correta, vai na beira do campo e vai falando com os jogadores, puxa para cá, vira para cá, ele vai direcionando a equipe. Então o Milito faz tudo certinho. Algumas vezes os jogadores não encontram o melhor passe porque tem pouca visão de jogo mesmo. Alguns jogadores são mais limitados taticamente, não, nem tecnicamente, taticamente, para enxergar o todo do campo, né? Mas o Milito, sim, ele vem conseguindo fazer isso de forma muito clara. O Milito é um bom técnico, ele não tem todas as peças que ele gostaria. Eu acho que se ele tivesse mais pontas, o campeonato tinha sido bem diferente do que foi, né, do Campeonato Brasileiro, e nós estamos aí numa final e com o pé numa semifinal. Esse time não tá morto, esse time não tá mal. É um time de copas, ainda não é um time de torneio, de grandes torneios. Mas eu garanto a vocês que se a gente não tivesse numa Copa do Brasil ou numa Libertadores, o Atlético teria jogado, por exemplo, completo contra o Internacional, se não tivesse Copa Libertadores, por exemplo, e teria ganhado o Internacional. Se o Atlético não tivesse Copa do Brasil final de semana que vem, o Atlético iria completo, perderia pro Internacional, que iria reserva, mas jogaria completo na Copa do Brasil. Então, assim, cara, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense no final de semana, então eu acho que o Atlético tem seu caminho e vai buscar ele. Bom, vamos continuar aqui, e o Milito vai falar da chave da vitória, mas ele vai falar depois que o Galhardo falar. Até troquei as ordens aqui. Vamos falar do Everson, que eu contei pro Everson do clima de guerra que os argentinos estão criando lá. Todos vocês sabem muito bem o que está acontecendo, o que está sendo feito. Eu perguntei ao Igor Gomes e ao Everson. Primeiro vamos de Igor Gomes. Deixa eu fazer uma pergunta. Um jornalista argentino, falando sobre o jogo contra o River Plate, falou que o Atlético tem que cortar a água do Atlético, não pode deixar dormir, tem que criar a maior confusão possível, fazer o Atlético rodar por toda Buenos Aires. Estão querendo criar um clima de guerra lá. O que você pensa sobre isso, sobre o jornalista citando, né, que o torcedor cria esse clima de guerra contra vocês? Afinal de contas, nós vamos ter um Monumental bem cheio, né? Um Monumental bem cheio, nós já esperávamos, mas assim, eles podem fazer o que eles quiserem. O foco do nosso time, eu acho que a principal característica, se eu tivesse que apontar um ponto forte do nosso time, é o foco. Diversas vezes a gente já saiu atrás do placar, tivemos vários entretempos, tivemos poucos jogadores no banco, tivemos jogadores lesionados, tivemos jogadores jogando improvisado. O foco sempre teve muito alto no nosso time, é uma qualidade do nosso elenco. Eles podem falar todas essas coisas, eles podem fazer o que eles quiserem. Eu acredito que estamos muito centrados, estamos muito preparados e conscientes do nosso objetivo, e o que tiver que a gente passar lá, nós vamos passar e vai chegar dentro de campo e vai vencer o melhor. Meu amigo, não há discussões sobre o que ele falou. Sério mesmo. Aquele que quiser discutir com o Igor Gomes, o Igor Gomes é isso, é aquilo, beleza, mas a fala dele foi perfeita. Ele alinhou todos os chácaras e falou a verdade. O grande lance desse time do Atlético é o elenco. O elenco está muito ligado, não é da qualidade do elenco, não estou entrando nesse mérito, eu estou falando do elenco tá ligado, do elenco tá concentrado, do elenco não se abalar. O Atlético não é um time que se abala. O Atlético tomou de 3-1 do Inter, não se abalou, cara, tava 2-0, o Atlético buscou, fez 2-1, poderia ter feito 2-2, né? Aí deu a tempestade, aí o jogo virou outro, aí não era mais futebol, era qualquer outra coisa. Então assim, cara, a verdade seja dita, essa é uma qualidade real desse elenco mesmo. Esse elenco tem essa qualidade, esse elenco sabe fazer isso, esse elenco consegue muito bem, muito bem, entendeu? Travar aquele nervosismo e olhar e falar assim, calma, vamos tocar a bola, que a gente chega ali, vai tocar a bola, vai tocando a bola e chega. Vamos pegar o jogo contra o Vasco faz um gol com 8 minutos.
O Atlético pega o domínio do jogo de novo, faz 2 gols e poderia ter feito o terceiro. Algumas vezes o time dá umas desligadas, sim, algumas vezes. Algumas vezes dá, mas nas Copas não. Nas Copas o time entra muito, muito em cima. Então eu tô bastante confiante. Eu perguntei também a mesma coisa ao Everson, tá? E olha o que o Everson nos respondeu quando questionado, saca só. Os jornalistas estão criando um clima de guerra, falando que tem que cortar a água, cortar o ar-condicionado, fazer vocês rodarem por Buenos Aires inteira para vocês sentirem medo, que dentro do estádio tem que deixar segurança de lado e torcedor em cima de vocês. Como é que vocês, jogadores, enxergam esse tipo de atitude? E se tem algum receio, né? Porque a gente já teve um Atlético, por exemplo, em 97, que passou um tremendo buraco lá fora e, né, é bem complicada essa situação. Como é que vocês, jogadores, enxergam isso? Bom, a gente sabe que 20 anos atrás teve muitos problemas, né, no Atlético, outras equipes, onde a gente vinha falta de segurança para os atletas. Hoje a gente vê que é bem diferente. Lógico que a gente vai enfrentar um estádio com muitos torcedores, onde a equipe deles vai tentar reverter essa vantagem que a gente tem, mas é saber jogar o jogo. A gente sabe que tem essas coisas extra-campo, que às vezes uma escolta demora, às vezes uma coisa ou outra não deixaram, mas vamos ser sinceros, daí está dentro do pacote para que você possa chegar numa decisão tão importante como a Libertadores. A gente está preparado para fazer uma boa viagem, para chegar lá, fazer um bom treino, focar muito a equipe do River para que a gente possa fazer um grande jogo e consolidar essa classificação para a final, independente de todas as dificuldades que a gente vai ter extra-campo e principalmente as dificuldades dentro do campo. Desculpa o Parkinson aí, né? Tremendo lá pra poder segurar, gente. Mas ali é muita gente, complicado. Eu não tô acostumado a fazer isso, né? Mas bom, vamos lá. Sabe o que eu mais gostei na fala dele? Que pra mim foi o melhor, assim, de tudo que ele falou. Foi quando ele vira e fala assim: isso tá no pacote Libertadores. Pra mim aí ele ganha. E por que ele ganha quando ele fala que ele tá no pacote Libertadores? É bem simples. No momento que ele chega, ele fala assim: gente, é o seguinte, Libertadores é isso aí. Libertadores não tem jeito da gente jogar de outro jeito, não. Libertadores os caras vão criar problema, Libertadores os caras vão fazer dessa maneira, Libertadores eles vão fazer e a gente está pronto pra isso. Então se o cara já tem em mente, gente, eles vão desligar a luz, de boa. Eles vão soltar foguete, de boa. Sabe que o que eles vão fazer? Só vão enervar mais os caras, só vão deixar os caras... porque quando você já sabe que a merda tá vindo, você tá preparado. Quando ela acontece, você fala, irmão, vai ter volta. Você não fica puto, o ruim é quando te surpreende. Quando te surpreende, você fica puto, você fica nervoso. Você não fica com aquele... Eu vou falar um negócio que é ruim de se ouvir, mas existe uma diferença. Existe o ódio controlado, a raiva controlada, existe a raiva descontrolada. A raiva controlada é aquela raiva que você guardou, que você fala assim, desculpa o palavreado, filha da mãe, eu queria falar o outro, né, mas vou falar isso que é mais de boa. Filho da mãe, esse cara fez isso comigo, ele vai ver. Você respira fundo, você olha, você analisa, você sabe o que você tem que fazer, sacou? Agora, o descontrolado não. Quando o cara, por exemplo, te pega numa porrada, você tem ódio descontrolado, você não sabe como é que você vai fazer, você não sabe como é que você vai voltar, você não sabe como é que você vai... Sabe, a maneira de você agir não é a mesma. Então o Everson, igual ele disse, ele já sabe tudo. Ele tem noção de tudo e ele tem consciência de tudo. Então com a consciência que ele tem que aprumar e ir direto. Bom, vamos falar aqui agora do jornal AS, né? Que ovacionou o Galo numa matéria específica. Quero colocar ela aqui na tela para vocês, mas antes de eu pôr ela, deixa eu te dar uma dica do Instituto Céspedes, né, gente? Calvície tem solução, gente. E solução que tem é transplante capilar, o resto é conversa fiada. Eu, por exemplo, tinha uma careca que até tinha uma luz, ó, própria, ó. Tá vendo a luz própria que ela tinha? De tão careca que eu era, cara. Olha aí, toda essa linha preta, assim pra cima, eu fiz preenchimento, aí, ó. Tá aí, ó. Olha aí do lado, você vê que não tem mais entrada. Do outro lado, rap, funciona mesmo? Pronto, eu sou o exemplo. O que você precisa saber? Primeira coisa, não dói, tá certo? Você fica sedado. Segunda coisa, técnicas americanas que vão fio a fio. Terceira coisa que você precisa fazer, tem desconto vindo do canal Alvinegro, tá? E eu parcelo pra você. O Instituto Céspedes é de confiança, pode procurar e falar que veio do canal Alvinegro que vocês vão se dar bem. Entra em contato, agenda a sua consulta. Rap, queria saber o preço. Cara, não dá pra te dar o preço, por quê? Porque cada cabeça é um preço. Instituto Céspedes, calvície tem solução. Importadora Elétrica Brasília. Meu amigo, quando você pensa em motor VEG, na hora você, Importadora Elétrica Brasília. É a melhor do mercado. O link está na descrição. E detalhe importante, tá? Lá nos motores VEGs, eu importo para Alemanha, Estados Unidos, China, Europa inteira tem motores VEG. E, gente, eu tenho componentes elétricos também para atender você aí da sua casa. Então, você aí do agronegócio, indústria, construção civil, da construção aqui da nossa casa, nós vamos resolver para você na Importadora Elétrica Brasília. Papum, gente, crédito
crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link tá na descrição. Eu parcelo de 12 a 18 vezes pra você na Papum. O link está na descrição e um detalhe muito importante que você tem que entender sobre a Papum, tá? O crédito cai na hora. Rap, como é que eu pego o valor emprestado na Papum? Tudo que você precisa é um cartão de crédito com limite. Você tem um cartão de crédito com limite, você tem crédito na Papum. Crédito na hora pra você. Link tá na descrição. Pode procurar as outras que eu sou o mais barato do mercado. Pode entrar em contato, não esquece disso não, tá? E, meu amigo, se você tá procurando, né, uma proteção saúde, você tem que vir pra Go Life. Sabe por quê? Porque na Go Life nós oferecemos os melhores planos pra você. E eu tenho um detalhe importante pra te falar. Telemedicina ilimitada. Tenho. Olha pra você ver, gente, isso aqui é o melhor de todos. Gente, olha isso que eu vou te contar. R$ 1.200 em reembolso de medicamento anual. Olha isso, que fantástico, tá certo? Consultas com preços fixos e o melhor atendimento no mercado. Você só encontra aqui comigo na Go Life. Bom, vamos continuar então, vou mostrar o Jornal AS. Gente, olha aí, ó. Brasil envergonha a América do Sul. Olha a matéria do Jornal AS. Tá aqui na tela, eu vou ler pra vocês. Botafogo e Atlético Mineiro destruíram os seus rivais no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Estão com o pé na final. Aí tem a piscadinha do Deivinho, né? Que é a capa da matéria, até porque são os mais conhecidos, né? E aí fala assim, ó, paradoxalmente a Canarinha vem sofrendo para se classificar na Copa do Mundo de 2020, implorando para a volta do seu craque Neymar, recém-recuperado. Desempenhos da equipe acompanhado por Gabi e Milito foi um choque de realidade para a equipe de Marcelo Galhardo, tornando-se os primeiros a derrotar os milionários nessa edição. Foram os únicos invictos, com grande resultado de 3-0. Daverson, vagaramente e livramente, é porque tá traduzindo, eu não consigo, né? O Atlético Mineiro não faz sua melhor campanha no campeonato, é nono, mas seu desempenho nos playoffs está sendo brilhante. Entre Flamengo para levantar a Copa do Brasil, por outro lado, os argentinos não levantaram a cabeça. Estão encadeados há 4 anos sem conhecer a vitória. Falando da Copa em geral. E depois eles vêm aqui e falam aí, mostram os resultados, 3-0, aquela coisa toda. E depois eles falam também do Botafogo, né, que passou por cima. A matéria foi escrita por Sérgio Olhos. Gente, isso aqui é muito bom porque, primeira coisa, o Atlético no mundo. O Atlético, você sabe, tá entre as 5 equipes do Brasil mais conhecidas do mundo. Tá perdendo para Flamengo, Santos, São Paulo, mais uma equipe, Palmeiras e Galo. São as 5 equipes mais famosas do mundo, tá? Saiu uma notícia recente sobre isso, eu vou até trazer ela aqui. Então vamos lá. Essa situação, primeiro, noticiado. Segunda coisa, quando aí o povo europeu começa a olhar. O povo europeu falando, já começa jogadores aqui que a gente precisa de vender pro ano que vem, até para poder reforçar a equipe, já ficam de olho nesses jogadores, né? Terceiro ponto também que é muito interessante, quanto mais o Atlético é falado em redes sociais, então o pessoal começa a falar por lá do Atlético, olha, o Atlético fez isso, o Atlético fez aquilo, fez aquele outro, o que vai acontecer? Mais grana entra nos patrocinadores do Atlético, porque o Atlético usa isso assim, olha, peraí, sua marca aparece muito ao tanto que eu sou falado aqui. Então o Atlético só tem benefícios, só tem ganhos com isso. Então que bom que o Atlético tá sendo bem falado, que bom que o Atlético tá sendo bem colocado no mundo, que bom que o Atlético tá sendo aí ovacionado. Bom, tem mais notícia, eu vou falar do Arana, do Vargas, mas agora eu tô até trocando a ordem das notícias de lugar, que eu vou pegando falando de Libertadores, depois eu entro em outro cenário, né? O Galhardo falou o que ele tem que fazer para reverter a vantagem aqui, que o Atlético obteve aqui, lá na Argentina. E olha o que ele disse que é interessante, tá? Ó, a equipe sofreu em todas as linhas, defesa, meio e ataque, e pagamos caro por isso. Não éramos o time duro que queríamos ser. Eles nos dificultaram as bolas longas. Houve desencaixa na nossa equipe e os gols vieram. Os gols que eles marcaram contra nós foram muito fáceis. O resultado negativo de BH não me desanimou. Nada é impossível. Temos que fazer um jogo perfeito em Buenos Aires. Temos que refletir e fazer contrário no próximo jogo. O jogo de terça é uma demonstração clara que se não fizermos um jogo perfeito em Buenos Aires, isso irá nos custar caro, muito caro. Temos que mudar as coisas mentalmente e também do ponto de vista futebolístico, no que ele quer dizer tático e técnico, né? Aqui. Cara, nada é impossível mesmo, mas o Atlético vai dificultar. Mas o Atlético vai dificultar muito pra eles, inclusive. E eu quero dar minha opinião sobre como pra mim o Atlético deve jogar. Porque cada hora eu vou falar com vocês, cada hora eu penso uma coisa. Tem uma hora que eu penso que o Atlético deve jogar assim. Mas só pra finalizar a questão do Galhardo aqui, que eu acho também importante a gente finalizar, é o seguinte: Galhardo é um grande técnico, ele sabe o que faz, ele não foi multicampeão à toa. Então nós temos que estar de olho no que esse cara vai aprontar tecnicamente. Antes do Milito falar, eu já antecipo pra vocês assim, eu iria com outro time, eu não iria com o mesmo time. Mas tudo indica que o Milito vai ir com o mesmo time.
Tudo indica, mas eu não iria. E depois da fala do Milito, eu vou dar a minha explicação do porquê que eu acho que o Atlético deveria jogar num outro esquema. Porque eu acho que o Galhardo, se o Atlético jogar nesse mesmo esquema, o Galhardo vai engolir o nosso time, porque ele já conhece. Bom, vamos ver o que o Milito falou da chave pra vitória, se ele é a chave ou não pra vitória do Galo contra o River. Hoje tem Galo. Vamos lá. Nos últimos mata-matas, o Atlético vem jogando muito firme, tomando no máximo um gol por jogo. E nesse jogo contra o River, já estão armando nas redes sociais um inferno, mostrando as imagens da torcida, da pressão e tal. Você acha que mais do que nunca, com a sua experiência que você acabou de falar, você é a chave para essa classificação para a final da Libertadores, pela sua experiência de conhecer o futebol argentino e o River Plate em casa? Bueno, River es un club muy grande, con su entrenador en Copa Libertadores han tenido a lo largo de toda su trayectoria remontadas muy grandes. Por ejemplo, en 2015 perdió en su casa 0-1 versus Cruzeiro, vino a Brasil y ganó 3-0. Con Inter, en 2017 con Inter, o 2018 con Inter, perdió de local 1-0. Comenzó perdiendo 1-0 aquí en Brasil, iba 0-2 y remontó y ganó 2-1 en campo de Gremio. Con Palmeiras, en el primer juego en Buenos Aires, perdió 0-3, vino a Brasil a jugar y primera parte ganaba 2-0 y me anularon un gol que era dudoso y estuvieron muy cerca de conseguir la remontada. Tengo muy claro que River es un equipo que no se va a entregar, pero también tengo muy claro la fortaleza de nuestro equipo, la mentalidad de nuestros jugadores para ir a cancha de River y hacer un gran partido, con mucha seriedad, con mucho espíritu competitivo, y sobre todo las cosas, defender será importante, pero también será muy importante atacar y atacar con mucha decisión para ver si podemos de esa manera marcar algún gol. Tá aí a resposta do Milito ao Eduardo Guerra do Hoje Tem Galo. Bom, vamos lá, gente, vamos por partes. É minha opinião, tá? Que eu vou dar aqui agora a vocês. Respeito a todos, mas eu penso dessa maneira que eu vou dizer aqui. Eu entendo que o Atlético, ele tem que jogar com o Rubens, não jogar com o Davinho. E eu vou explicar o porquê. O time do River Plate vai muito pra cima do Atlético. E eu não acho que o Paulinho, o Hulk e o Daverson conseguem jogar lá atrás o tempo todo. E a gente teria que contar com o Lianco, o Bruno Fux, não, Lianco, Júnior Alonso batalha muito bem, Alan Franco muito bem, o Arana voltando e marcando muito, o Scarpa voltando e marcando muito junto com o Fausto Vera. Então nós vamos ter que ter tipo 9 lá atrás, 8 lá atrás, pro 9, pro 10 e pro 11, que é o Hulk, Paulinho e Daverson, jogar muito livre, jogarem muito soltos. E eu acho que se o River Plate apertar a marcação lá na frente, o Atlético vai ter que trabalhar na base do chutão, e dessa vez eles podem pôr um zagueiro que pode levar melhor sobre o Daverson. O Daverson vem levando a melhor, mas não quer dizer que todo jogo ele vai levar melhor. Eu talvez acho, assim, é um pensamento, tá? Colocando o Rubens junto com o Arana, o Atlético defensivamente segura mais e consegue sair mais tocando a bola com qualidade, porque o Daverson fica muito mais lá na frente, então você precisa daquela bola muitas vezes esticada com aquele toque único, que foi muito o que aconteceu aqui no jogo contra o River Plate. A bola vinha, muitos jogadores muita gente falava assim, tem que parar com esse toquinho. Gente, não era isso, porque se ele para pra dominar, o jogador já tá em cima, já tem outro chegando. Então aquele toque que os caras pegavam, dava virando, já dava tocando, era pra quê? Era pra justamente quebrar a marcação. Muita gente não entendeu isso, achando que aquilo ali era uma piadoca, os caras estavam de sacanagem. Não, era pra justamente quebrar a marcação. E isso pra mim é um jogo que, se o Milito repetir, eu acho que o Galhardo vai travar o jogo. Então eu gostaria do Rubens do Arana, mas eu também não sei se eu tô certo não, tá? Isso é uma opinião. Aí eu gostaria que você do outro lado do chat comentasse, até porque o Galhardo ele é muito inteligente taticamente, e ele sabe virar jogos, né? Então, o Atlético se jogar, acho, primeira coisa, já viu o Galhardo virar um 4-0, um 5, né? E fazer 6 e tal. Lógico que o Atlético não é esses times. Mas só que o seguinte,
não adianta absolutamente nada, e isso é uma opinião que eu tenho muito séria, o Atlético se soltar pra cima, tentar jogar o mesmo estilo de jogo que jogou aqui. Pra mim não vai funcionar. O Atlético tem que jogar assim, marcação, mas muito toque de bola, muito trabalho, bola muito lançada, eu não sei se dá certo não. Principalmente se o River fizer um gol rápido. Agora, se o Galo faz um gol rápido, e isso é importante dizer, se o Galo consegue, tocando a bola, acha um espaço, um Hulk, um Paulinho, um Davidson, quem for, né, que o Milito escolher, e ele que vai ser o capitão da nau e ele que faça a escolha, o Atlético faça um gol rápido, aí, meu amigo, aí a coisa muda de figura, sabe por quê? Porque aí eu posso dizer pra vocês, o Atlético fazendo 1-0, o Milito ele vai se sentir obrigado a sair pro jogo, e o time do Milito, não, a zaga deles não voltam com muita eficiência, é um time muito faltoso, e aí o Atlético pode pegar os caras de perna curta. Bom, vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro, deixa eu só anotar aqui a minutagem, 25h50, e tudo isso eu vou falar pra você no oferecimento da Limpa Nome SA. Meu amigo, seu nome tá sujo, tá no SPC, tá no Serasa, tá no Boa Vista, você não sabe o que fazer, a Limpa Nome SA vai resolver o problema. Nós vamos entrar com uma medida liminar e vamos tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista. E quando você não tem seu nome no SPC, Serasa, Boa Vista, você volta a ter crédito. E essa é a grande solução para sua vida. O link tá na descrição, nos procure, tudo através de uma medida liminar, tudo judicialmente de forma legal, tá? O link está na descrição. Não se esqueça, meu amigo, Loca Agora Veículos. Com 140 mil reais, você pode ter uma franquia da Loca Agora com retorno de até 10 mil reais por mês e sem burocracia. Vem conversar com a gente que é a boa pra você, é aqui comigo, na Loca Agora. Bom, vamos continuar aqui então e vamos falar de Campeonato Brasileiro. Bom, Campeonato Brasileiro vai encerrar hoje, né? Já até dei a minha dica betano, que é empate de Cuiabá e Corinthians, empate de Vasco e Bahia, porque pra mim a rodada foi interessante. Vamos lá. Palmeiras e Bahia 2-2, eu achava que o Palmeiras ia passar, o carro não passou. Flamengo 4-2 no Juventude, mas pênalti, mequetrefe e expulsão vagabunda, né? Como sempre, tem que ser ajudado o Flamengo, não tem jeito. Se o Flamengo não é ajudado, ele não é ninguém. Grêmio 3-1 no Atlético Goianiense, boa vitória do Grêmio. O Vitória venceu o Fluminense por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 3-0. O Botafogo, com muita dificuldade, venceu o Bragantino por 1-0. O Galo perdeu pro Internacional. O Criciúma e o São Paulo empataram por 1-1. Amanhã joga Cuiabá e Corinthians, que estão na zona da degola, e o Vasco e Bahia, que estão aqui disputando com o Galo. E aí, eu vou mostrar a classificação pra vocês, que eu acho que o jogo do Bahia tem tudo a ver com a gente, ó. Bahia tem 46 pontos, Galo 41, mas o Galo tem um jogo a menos, tá? Porque eles vão pra 31 jogos. E o Vasco tem 40. O ideal pra gente aqui, gente, é o empate. Mesmo que a gente perca a posição, a gente vá pra 10, nós vamos ter um jogo a menos, e o Bahia só vai até 47. E o Bahia indo só até 47, a gente ainda tem alguma possibilidade de pegar esse... Eu já falei pra vocês, né? Pra mim vai abrir G7, G8 se o Galo for a final com o Botafogo e se o Atlético já está na final com o Flamengo. Porque, por exemplo, se o Galo é campeão, beleza, o Galo tem a vaga pela Libertadores. Se o Flamengo é campeão, beleza, abre G7. Se o Atlético vai à final com o Botafogo, beleza, se a gente for campeão, tá tudo certo. Se o Botafogo é campeão e o Botafogo já está classificado matematicamente, 64 pontos é matematicamente entre o G6 pra Libertadores, abre G8. Então nossa disputa aqui agora é essa vaga aqui do Cruzeiro. Então nossos adversários é São Paulo e Cruzeiro, porque o resto já nos deixou pra trás. Então é esses dois que nós temos que buscar. E o Vasco tá na disputa com a gente e o Grêmio um pouquinho atrás, mas também tá, né? Você pode considerar que do Grêmio até o Bahia, essa disputa aqui é a nossa. Bahia, Cruzeiro, Atlético, Vasco e Grêmio. Então nós temos que ficar de olho. Então vamos falar só a classificação para conhecimento dos senhores. 64 pontos tem o Botafogo, 61 tem o Palmeiras, 57 tem o Fortaleza. O Flamengo tem 54 e ele vai jogar contra o Internacional, que tem 52. Qualquer um dos dois times que entrar aqui entra na briga do G4, né? Fica na briga do G4 fortemente. E o Flamengo, se ganhar, ele vai a 57 com, né? Entra com Fortaleza, mas acho que longe ainda do Botafogo, né? O Internacional 52, mas tem um jogo a menos, que é o 30, que vai fazer contra o Flamengo essa semana. São Paulo 51, o Bahia 46, joga essa semana com... Na segunda-feira, o jogo da rodada. O Cruzeiro 44 com 31 pontos. O Galo 41 pontos com 30 jogos. Tem um jogo a menos. O Galo pode chegar a 44, mas não passa o Cruzeiro pelo número de vitórias, tá? Vasco da Gama tem 40 pontos. Pode chegar a 43, mas teria 31 jogos. O Grêmio já tem 31 jogos, 38 pontos. O Criciúma tem 31 jogos. Aí, quando tiver jogo a menos, eu falo. Criciúma tem 37. Fluminense tem 36, saiu da zona da degola. O Vitória tem 35, saiu da zona da degola. O Atlético Paranaense 34, saiu da zona da degola, e o Atlético Paranaense vem de uma sequência horrorosa, né? O Bragantino, tá? Eu falei com vocês, pra mim vai cair, ó. Pra mim vai cair.
O Corinthians vai sair, o Bragantino vai entrar, ou o Vitória, ou o Atlético Paranaense. O Corinthians vai fugir. 34 pontos, 32, mas tem 30 jogos, mas vai chegar a 35, se chegar a 35 põe o Bragantino, que é o que eu falo pra vocês, pra mim cai Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Cuiabá tem uma chance mínima das mínimas da mínima, teria que fazer um campeonato total de recuperação, não acredito, mas eles têm Cuiabá e Corinthians é inimigo, né? E Atlético Goianiense tem 22 pontos, mas com 31 jogos. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro para os senhores. Bom, vamos falar agora desse acordo milionário que o Galo tá fazendo, né, pra ir jogar nos Estados Unidos. É um acordo interessante, é um acordo de muito mais de marca do que qualquer coisa também, né, gente? A gente espalhar a marca, fortalecer a marca nos Estados Unidos. Principalmente que o Galo pode jogar, né, o Mundial se for campeão da Libertadores. Vamos ver o que o Nicola disse. Bora falar agora sobre a pré-temporada de Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Os 3 brasileiros estarão nos Estados Unidos em janeiro do ano que vem. Eles vão participar de uma espécie de torneio que vai acontecer na Flórida, para ser mais específico, em Orlando. Importante contar que nenhum dos 3 vai ter direito a qualquer compensação financeira. O que ficou acertado entre as partes é que São Paulo, Cruzeiro e Atlético viajam e tem toda a hospedagem e estadia bancados pelos organizadores, mas não vai haver uma compensação financeira. Conversei com dirigentes dos 3 clubes e, embora eles não recebam para viajar, dá para dizer que eles vão ter uma economia, porque esse gasto que eles teriam na pré-temporada no Brasil será bancado pelos organizadores nos Estados Unidos. Só para complementar, contar que Cruzeiro e São Paulo abrem essa série de jogos, confronto marcado para 15 de janeiro lá em Orlando. No dia 18 é a vez de Cruzeiro e Atlético, que farão seu primeiro clássico nos Estados Unidos. Nunca esse jogo havia acontecido por lá, partida no dia 18. No dia 25 ainda tem o Atlético e o Orlando City. O São Paulo, com o seu segundo jogo, ainda não tem adversário confirmado. Só para arrematar, importante lembrar também que esses 3 times ainda sonham com vagas em Libertadores da América. E se algum deles estiver na pré-Libertadores, pode ter de interromper nessa pré-temporada, até porque já tem jogo no mês de fevereiro. Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro que o Nicola erra ao dizer assim, os times vão economizar. Não existe economia nenhuma, porque o Atlético tem um CT, né? Diferente desses times que viajam para fazer pré-temporada, o Galo faz aqui, no seu próprio CT, o jogador dorme em casa e volta. Então isso daí não é um problema. Muitas vezes entra em regime de concentração. A economia que ele pode estar falando pode ser de luz, telefone, comida, pelo amor de Deus, né? Isso aí não deve dar 10 mil, 20 mil reais numa pré-temporada. Para um time de futebol isso é balela. Mas o que o Atlético vai ganhar é o seguinte, gente, que eu conversei. O Atlético vai buscar patrocinadores. O Atlético já tem uma equipe conversando com diversos patrocinadores para que ele tenha uma grana extra, patrocínios, então vai transmitir o jogo, vai comprar o jogo do Atlético. Então o Atlético espera arrecadar até 5 milhões de reais, que é o que o Campeonato Mineiro paga. Então esse é o objetivo do Galo, tá? Fazer uma arrecadação recorde, vendendo direitos de TV, vendendo outras coisas, enquanto os caras vão bancar o ganhar do bilhete, o Atlético pretende ganhar disso. Patrocinadores exclusivos, passando marca, essa marca é tanto. Então o Atlético sim deve ganhar dinheiro, porque senão, se fosse apenas para fortalecer a marca, não sei se faz sentido, principalmente diante de uma temporada no qual o Atlético for para o Mundial de Clubes, vai ser bem pesado. Porque parem para pensar, é Copa do Mundo ano que vem. Então, no outro ano. Então, ano que vem você vai ter a pré-Copa do Mundo ali, que é o Mundial de Clubes. Então, o Atlético tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, vamos lá, Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes, 5 torneios, e sendo que todos os torneios jogando muitas partidas, então não faria sentido algum, e eu conversei com uma pessoa e ela me disse isso, pelo menos do Atlético. Bom, vamos falar do Arana na Europa. Realmente eu também consegui confirmar essa informação do Bira e ele não está enganado, realmente existem aí sondagens, a proposta formalizada não existe, até porque o Atlético e essa equipe que parece ser da Inglaterra, tá? Eu tenho pra mim que é o Norwich Forest, mas, e pra mim por quê? Porque o Norwich já procurou o Arana no passado, mas que essa equipe da Inglaterra, tá certo? Que tá interessada, essa pessoa me disse que tem uma equipe da Inglaterra, parece que tem uma equipe também de outro país. Será que é o PSG? Pode ser que seja, não sei. Mas que, aí isso é importante deixar, não fez uma proposta formalizada. Mas que o Arana e o empresário dele já sabem da situação, já tem ideia do que está acontecendo, né? E que o Atlético também. E que se essa proposta nos moldes, e essa pessoa me disse, se vier nos moldes que estão dizendo aqui dentro, o Atlético irá vender. Qual que é o molde que o Atlético vende? 14 milhões de euros. Eu acho que é um preço justo no Arana de hoje, 14 milhões de euros seria uma grana estupenda, e para mim o Rubem já tem condições de subir. Aí pega aí desses 14 milhões, 4 milhões, compra um bom jogador, 10 milhões para reforçar outros setores, né? Pelo menos é a minha opinião. Gente, outra situação que eu conversei dentro lá do pessoal do Galo, e ninguém falou, ninguém confirmou isso, mas é o seguinte, uma fonte me contou
que o empresário do Eduardo Vargas, não sei se você sabe, o empresário dele é aquele cara, o André Cury. E o André Cury tem um relacionamento extraordinário com o Alexandre Matos. Os dois são amigos. Os dois são bons e velhos amigos. Tem um bom relacionamento, vamos assim dizer, pra futebol, pra compra de jogador e tal, né? Aquela coisa. E que o Eduardo Vargas poderia trocar o lado da Lagoa, tá? Poderia sair aqui do nosso lado e ir pro lado lá da Enseada das Garças. E que o Vargas não descarta essa possibilidade. Mas que ele quer ficar no Atlético. E que esse bom relacionamento pode sim aproximar lá. Mas ele teria que baixar muito a pedida salarial, coisa que ele já topou. Será que o Vargas vai trocar de lado mesmo? Já tô sentindo que esse Vargas vai pro Cruzeiro, hein? Você se prepara e não se espanta se ao final da temporada o Vargas chegar lá do outro lado da Lagoa. Mas bom, Galhardo falou muito, Milito se defendeu, temos um acordo milionário para ir para os Estados Unidos, tem oferta da Europa, tudo isso você viu aqui no canal Alvinegro hoje. Eu te encontro hoje às 11 da manhã aqui para nossa tradicionalíssima live, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, valeu, tchau, fui! Obrigado, turma.